na nossa jornada, queremos alcançar o sucesso no nosso processo. Às vezes, aqui nesse segundo dia que eu estou falando com você, você pode estar me assistindo dizendo, puxa vida, mas o que eu preciso fazer para ser diferente? O que eu preciso fazer para alcançar o sucesso? O que eu preciso fazer para chegar mais longe, para chegar onde o Senhor quer que eu chegue, para alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Então, é isso que eu quero falar com você hoje. E como eu vou fazer isso? Eu vou te mostrar que quando você aceita o chamado de Deus, você consegue entender o seu propósito. A palavra de Deus diz que Jonas era um homem chamado por Deus para ser profeta, e ele era profeta na nação de Israel. Tão profeta que outras nações que perseguiam a Jonas permitia que ele pregasse. Eu quero falar com você sobre isso um pouco. Analise comigo. A Bíblia diz que Jonas estava orando, estava em algum lugar, e Deus falou com ele, vai até a cidade de Nínive. Quando chegar na cidade de Nínive, você vai pregar sobre arrependimento, sobre a conversão. Você vai dizer para eles que o pecado deles chegou ao teto, chegou ao cume. Jonas, interessantemente, decide não fazê-lo. Por quê? Porque a cidade de Nínive era uma cidade que perseguia Israel. Era uma cidade que humilhava Israel. Era uma cidade que era como se fosse uma mão pesada sobre a nação. Mesmo assim, Jonas resolve, então, fazer algo e foge. Ao invés de ele ir para o propósito, ao invés de ele ir para o lugar onde ele tinha que ir, Jonas foge e vai para a cidade de Tarsis. O que acontece no caminho? Uma tempestade se levanta, eles perdem tudo no navio, ele não tem coragem de assumir a sua culpa, e então ele pede para que eles joguem ele no mar. Jogam ele no mar, a baleia o engole e o leva de volta para a cidade de Nínive. O que quer dizer com isso? Jonas tinha um chamado de Deus, tinha um propósito de Deus na sua vida, mas Jonas não estava disposto a viver esse propósito. Jonas não estava disposto a obedecer. Sabe qual é o problema? Quando você tem um chamado de Deus e não obedece, você não realiza o seu propósito. E aí, além do tempo de espera, que é muito longo para acontecer aquilo que Deus quer na sua vida, você acaba não vivendo as promessas de Deus para você. Mesmo que você não queira fazê-lo, o chamado de Deus sempre tem um resultado melhor. O grande problema de Jonas foi que Jonas começou a querer brigar com Deus sobre o seu chamado. Começou a querer não aceitar, ele queria dizer para Deus como Deus tinha que trabalhar. As emoções, as informações, as notícias faziam com que Jonas não acreditasse que Deus podia intervir. A palavra de Deus diz que Jonas fugiu porque ele sabia que aquele lugar, aonde ele estava indo, aquela situação, podia levar Nínive ao arrependimento, e Nínive poderia, com certeza, ter sido algo muito diferente do que ele imaginava. Ele sabia, ele conhecia o coração de Deus, e que Deus, quando repreende alguém, não é para matá-lo, mas para salvá-lo. Então Jonas toma uma decisão muito desacertada. Ele resolve fugir para Tarsis. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes Deus tem um chamado na nossa vida, Deus tem um chamado na sua vida, e Deus quer usar você, quer realizar coisas extraordinárias e coisas sensacionais. Mas o que acontece? Você está preocupado com os seus sentimentos, com as suas emoções. Você está preocupado com como aquelas pessoas vão reagir, de que forma elas vão reagir, de que forma elas vão conseguir caminhar, e você foge do propósito de Deus. Você foge da vontade de Deus. Quantas vezes Deus diz para você, prega a verdade, mas não, vamos pregar aquilo que agrada as pessoas. Vamos pregar a mensagem, meu lindo, minha linda, meu querido, Deus está contigo. E ficamos com aquela mensagem melodiosa, ficamos com aquela mensagem de agrado, para que as pessoas fiquem do nosso lado. Mas a verdade é que quando você descobre o chamado de Deus na sua vida como profeta, como Jonas descobriu, você entende que você não pode mais fazer a sua própria vontade. Você precisa fazer a vontade do Eterno. Você precisa fazer a vontade do Senhor. Você precisa ministrar a verdade. Você precisa dizer aquilo que precisa ser dito. Você precisa pregar o evangelho do reino, que é aquele que transforma, o evangelho de renúncia. Então você quer ter sucesso no seu ministério, você quer que seu ministério cresça, você quer que seu ministério seja abençoado, e você tem que decidir que Deus você vai servir no seu ministério. Se você vai servir o Deus das suas emoções, o Deus das suas razões, o Deus das suas vontades, ou se você vai decidir obedecer ao Deus da verdade, ao Deus que prega a verdade. Veja você
que Jonas, ele tinha tudo para ser muito bem sucedido. Ele tinha tudo para logo de cara viver a vontade de Deus. Mas Jonas foge. Foge por quê? Por causa dos medos, por causa das suas emoções. Jonas estava preocupado. Ai, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou sobreviver se Nínive prosperar? E se Deus perdoar Nínive, como vai ser a minha vida? Jonas estava preocupado com ele, com as suas emoções e não com o chamado de Deus. Descubra o seu chamado para revelar o seu propósito. Não adianta você ter um título de profeta, ter um título de músico, ter um título de cantor, ter um título de pregador, ter um título de apóstolo, de bispo, de pastor, se você não está disposto a obedecer, se você não está disposto a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, se você não está disposto a cumprir o propósito de Deus na sua vida, não vai resolver nada. Olha só o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jonas, por conta das suas próprias emoções, ele resolve renunciar ao seu chamado. É como se ele se desconsagrasse. Eu sei que não existe essa expressão e nem ninguém pode fazer isso. Mas quando ele rejeita a vontade de Deus, ele diz: eu não vou a Nínive, eu não vou pregar, eu não quero ir. Ele está dizendo: eu não quero pregar, eu quero fazer a minha vontade, eu quero que Nínive morra, eu quero que Nínive seja destruído, eu quero que Nínive seja acabado. Esse foi o sentimento que estava no coração de Jonas. Esse foi o sentimento que estava no coração dele. Ele sabia que se ele pregasse, o povo podia se arrepender. Mas Jonas preferiu ouvir suas emoções, ouvir seus entendimentos, ouvir suas razões, ouvir o seu coração e não quis ouvir ao Senhor. Não quis ouvir a Deus. Não quis atentar para aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Deus estava dizendo: eu quero que você vá e você pregue a Nínive. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos ficar debaixo do pé de abobreira. O pé de abobreira era a árvore que Jonas ficou no alto da montanha depois que ele profetizou, esperando o resultado. Mesmo depois de Deus ter tratado com ele, mesmo depois de ele ter vindo na barriga do peixe, mesmo depois de ter sido vomitado na praia, mesmo a cidade de Nínive era pecadora, eu sei disso. Depois Deus a destrói. Mas ela se arrependeu de tal maneira que até os animais começaram a ficar ali prostrados, em jejum com seus donos. Os escravos, as mulheres, as crianças, todos. Imagina como era o respeito que as pessoas tinham por Jonas. Imagina como Deus não falava com Jonas. Uma nação vizinha que perseguia Israel, que escravizava Israel, crer tanto na palavra que saía da boca dele, que obedeceu sem questionar. Às vezes, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ministrando na casa, não tem a honra que deveria ter. Não tem o privilégio que deveria ter. E aí o que acontece? Essa pessoa acaba ficando à margem do processo, acaba ficando à margem daquilo que Deus quer que ela faça, acaba ficando à margem daquilo que tem que ser realizado. Muitas vezes isso acontece, mas quando o profeta vai até uma cidade vizinha, uma cidade que perseguia, imagina você, alguém que te persegue, alguém que te humilha, alguém que fala mal de você, alguém que te detona. Você levanta a voz e diz: assim diz o Senhor, e essa pessoa proclama um jejum, essa pessoa obedece, essa pessoa acredita de tal maneira no que você está dizendo, que ela muda o seu comportamento, que ela vai buscar a Deus. Às vezes, na nossa própria casa, na nossa igreja, no nosso ministério, as pessoas não te respeitam, não veem o que Deus vê em você, mas aquele que te persegue, quando ouve a tua voz, sabe que Deus está usando a sua vida. Às vezes a gente precisa parar para pensar nessas coisas. A gente precisa parar para entender o que nós estamos fazendo e quem é aquele que nós estamos servindo. Você precisa descobrir o seu chamado. Se Deus chamou para ser um profeta, não trabalhe no seu ministério debaixo das suas emoções. Não trabalhe debaixo da sua razão. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu não gosto de falar sobre isso, mas eu vou contar aqui um segredo para vocês. Hoje, eu estou ministrando esta live com muitas dores. Eu não sei porque meu nervo ciático há uma semana atacou, eu estou fora do meu país, fora da minha casa. Está doendo muito. Eu estou sentado aqui falando com vocês em muita dor. Já tomei medicação, mas não tira essa bendita dor. Mas o meu ministério aqui, o meu compromisso essa semana foi a live. É pregar para você, é falar com você, é ministrar o seu coração. Então eu tenho que cumprir, independente da minha dor, independente da minha dificuldade, independente daquilo que eu esteja sentindo, eu tenho que pregar. Eu tenho que fazer aquilo que vem à minha mão para fazer conforme as minhas forças. E aí a mensagem a ser entregue revela o propósito de Deus na minha vida. E qual é o propósito? Ser usado. Qual é o propósito? Pregar a verdade. Qual é o propósito? Ministrar.
Jonas só precisava cumprir o seu propósito. Mas Jonas estava tão involucrado, estava tão centrado, estava tão imbuído em suas próprias emoções, em suas defesas pessoais, em seus preconceitos definidos sobre as coisas. Jonas estava tão cativo, tão escravo daquilo que ele sentia, que ele não conseguia se abrir para viver o que Deus tinha para ele. Sabe por quê? Porque todo homem chamado por Deus sabe qual é o resultado do seu ministério. A frase de hoje é: toda pessoa, quando descobre o seu propósito, sabe o resultado do seu ministério. Todos eles sabem. Alguns vão ter ministérios grandes, muita gente, poderosos, outros serão. Eu me lembro de um pastor que tinha em São Paulo na década de 90. O nome dele era Tio Cássio, a gente chamava Tio Cássio. Ele tinha uma igreja ali em Moema. Na verdade, começou na casa dele a igreja. E a gente ia lá. Naquela época, no comecinho da década de 90, final da década de 80, 90 ali, ia lá. Eu cheguei a encontrar lá na reunião alguns nomes muito famosos do Brasil hoje. Apóstolos e pessoas muito importantes. E aquele senhorzinho sentava com a Bíblia, ficava de pé na sala, pregava, ministrava. Eu não me lembro de ter visto o Tio Cássio com uma igreja grande, uma igreja estrondosa, eu não me lembro. Eu só me lembro daqueles momentos que eu participei. Mas ele influenciou grandes gerações, ou uma geração inteira. Você pode gostar do Robson Cordovalho, você pode gostar do Estevão Hernandes, você pode gostar ou não desses pastores. Mas todos eles estavam lá. Todos eles participaram de uma unção e de uma graça que desceu sobre a vida do Tio Cássio. Sabe o que quer dizer isso? Que quando o profeta sabe aquilo que ele carrega, ele não se preocupa se está agradando A, B ou C, como que é a coisa. Ele faz, ele entrega, ele desenvolve, ele coloca para fora. Quantos pregadores viajaram com dores? Quantos pregadores sofreram agruras, tristezas, angústias? Eu estou aqui, por exemplo, hoje na cidade de Shelby, no Tennessee. Já contei meu testemunho de como Deus me preparou essa casa, como nós estamos morando aqui. Agora estamos começando aqui uma Mensageiro da Paz em Shelby. Estamos começando o projeto Centro Mundial de Missões, que Deus me revelou há 17 anos. E você me pergunta, como é possível? Eu também não sei. Eu só sei de uma coisa, eu estou cumprindo o propósito. Eu estou cumprindo a vontade de Deus. Então, descubra qual é o seu chamado. Deus te chamou para quê? Deus te chamou para ser pai? Então seja como Abraão, um bom pai, que teve só um filho chamado, amado por Deus, outro filho chamado Ismael, e quantas nações saíram daí? Porque ele ouviu o chamado e obedeceu. Jonas só precisava ter ouvido e obedecido, mas não queria obedecer. Agora, se Deus tem um propósito na sua vida e você ainda ama o Senhor, porque Jonas, apesar de tudo, não deixou de ouvir a voz de Deus. Não foi? Quando ele é vomitado na ilha, mesmo em desobediência, ele não ouve a voz de Deus. Deus não falou para ele, vai, prega, Jonas. Prega. Ele foi e pregou. Mesmo contra a vontade dele, ele cumpriu o propósito contra a vontade dele. E ao cumprir o propósito contra a vontade dele, então Deus usou poderosamente para salvar toda uma nação. Sabe? Às vezes a gente pensa que Deus precisa fazer algumas coisas que são muito além da nossa capacidade para a gente acreditar nele. Mas a gente só precisa entender que, se o chamado está sobre nós, podemos viver o propósito. E viver o propósito de Deus é como eu disse ontem, é deixar de sonhar para realizar. Tem gente que vive a vida inteira sonhando e não realiza nada. Porque só sonha, só imagina, mas não realiza. Mas em nome de Jesus eu estou aqui para dizer para você hoje, nesse segundo dia dessa série de 5 mensagens. Ontem nós falamos sobre o chamado de Deus na vida de Abraão. Hoje eu estou falando sobre o chamado de Deus na vida do profeta, na vida de Jonas. E veja que interessante, a gente não fala Jonas o profeta, a gente fala profeta Jonas. Por quê? Porque o chamado de Deus na nossa vida crava em nós um nome, crava em nós uma identidade. O profeta, o pastor, o músico, o pai. O chamado de Deus crava na gente a identidade divina no nosso dia a dia, a identidade divina no nosso estado de emoções, no nosso estado de viver aquilo que Deus tem. Por isso eu estou te convidando hoje, compartilha essa live aqui do Instagram. Não é uma mensagem longa, não vamos ficar aqui 1 hora fazendo live, mas é uma mensagem direta, uma mensagem objetiva. Compartilha essa live, compartilha esse momento com as pessoas. Entrega aquilo que Deus mandou você entregar. Viva aquilo que Deus mandou você viver. Não tenha medo. É muito difícil você sair de um país para outro. É muito difícil você renunciar às suas próprias vontades.
É muito difícil você ter coragem de abrir mão dos seus desejos, dos seus sonhos. Eu conheço pessoas que foram jogadores de futebol e abandonaram porque Deus mandou. E pessoas que foram ser jogadores porque Deus mandou jogar. Eu quero dizer o que com isso? Cada um tem uma identidade. Cada um tem um chamado. Eu não posso deixar de falar aqui com o meu pessoal que está ao vivo aqui no Instagram. Bastante gente aqui com a gente. Eu quero mandar um abraço especial aqui para todos vocês, né? A Estação Modas, lá no trabalho da Evangelista Tati, no bairro do Limão, na zona norte da capital. A Lana Rodrigues, a Luna, a Miriam, também está conosco aqui a Tatiane, a Tati, Paz e Graça. Lumia Santiago, acho que é a filha do pastor Fábio. Tônia, Paz e Graça. Miriam, Paz e Graça. Presbítero, deixa eu botar o meu ajudador aqui, que agora começou a complicar. Presbítero, é isso? Brit Santos, P. Brit Santos. Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Deus abençoe, Cícera. Meu filho Nicolas, te amo. Apóstola Vívia também está aqui com a gente, meu amor, saudade. Profeta Márcia. Tiago Alexa. Iago Alexa. Deus abençoe, Iago. Obrigado por estar aqui com a gente. Galvão. Olha ele aí. E aí, meu garoto, como é que você está? Tudo bem? A paz, meu querido. Também está conosco aqui Paulinho. Ô, Paulinho de Orlando, Flórida. E aí, Paulinho, como é que você tá, meu negão? Que bênção, cara, eu amo esse cara. Ó, tem poucas pessoas no mundo que a gente gosta de verdade, de graça, sem falar, sem nada. O Paulinho é de São Paulo, tá morando, se não me engano, em Orlando. Esposo da Ruth, filha do bispo Ivo Mariano. Tem um filho lindo, o Noah, se não me engano o nome dele. E o Paulinho é um cara sensacional. Se eu tivesse condição, como pastor, um dia de tê-lo ao meu lado para me auxiliar, só para estar comigo, eu teria. É uma pessoa de uma alma maravilhosa, um homem de Deus. O Paulinho é um cara daqueles que a gente ama para a vida toda. Mari, Deus abençoe, filha, paz e graça. Minha esposa, orgulho de você. Obrigado, meu amor. Também tenho muito orgulho de você. Tá aí. Por exemplo, o nosso propósito é fazer a vontade de Deus. Minha esposa está lá, com meus filhos, com a igreja, com o seu trabalho, com o seu salão de beleza, trabalhando, pregando, fazendo, e eu estou aqui, trabalhando, pregando e fazendo. Assim é o reino. A gente obedece. Muita honra, não mereço. Claro que merece, Paulinho. Eu te amo, cara. Eu não tenho falado muito com você, mas você mora no meu coração. Então, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte. Nesse segundo dia, a mensagem principal é: se você sabe qual é o seu chamado, se você descobriu qual é o seu chamado, o que Deus chamou para fazer, então viva o seu propósito. Realize. Se Deus chamou para ser profeta, não seja massageador de ego. Não seja tapador de buraco. Não seja pregador de brecha. Seja profeta. Prega a verdade. Fala aquilo que Deus chamou para fazer. Se Deus te chamou para ser pastor, seja pastor. Se Deus te chamou para limpar, limpe melhor que qualquer outra pessoa. Cumpra o seu propósito dentro do chamado de Deus para a sua vida. E sabe o que vai acontecer? Uma cidade que te perseguia vai se render. Fortalezas não são derrubadas quando a confrontamos. Fortalezas no mundo espiritual são derrubadas quando a entregamos ao Senhor. Quando pregamos a verdade. As maiores guerras que Israel venceu não foram vencidas com espada, foram vencidas com oração. O que você acha de uma cidade sitiada por 2 anos? O povo morrendo de fome. E Deus manda cantar, e eles cantam, e o anjo do Senhor desce e mata 185 mil soldados. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que está disposto a fazer coisas extraordinárias quando nós cremos, quando nós oramos e quando nós nos entregamos. Que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do Senhor. E não se esqueça, amanhã, às 9 horas, horário de Shelbyville, Tennessee, e ao meio-dia, horário do Brasil, mais uma rápida live sobre o terceiro dia. Descubra o seu chamado para viver o seu propósito. Fique na paz e na graça do Senhor e que o Eterno te abençoe em nome de Jesus. Estamos terminando por aqui, agradecendo a Deus por sua vida. E eu quero dizer para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, você que está vendo aqui em cima, esse QR Code, tá vendo? É do iClub Magic. Eu vou passar um vídeo para você agora. Queria que você prestasse bem atenção. É uma oportunidade única, onde você pode adquirir uma assinatura mensal com o médico na palma da sua mão. Não precisa mais fila, não precisa mais ir ao hospital, ficar horas na fila, não precisa depender do SUS, com apenas R$ 14,99 por mês.
Você pode fazer uma assinatura e ter o médico que você precisa, a especialidade que você precisa na palma da sua mão. Ele pode encaminhar você para fazer exames, para fazer procedimentos em hospitais. Ele tem laboratório credenciado, tudo a um preço muito mais baixo na palma da sua mão. Acompanha comigo essa chamada. Veja o que é o iMed Club. Sem tempo para cuidar da sua saúde? Nós temos a solução. Conheça o iMed Club, o aplicativo que traz a saúde até você, onde quer que você esteja. Com o iMed Club, você pode realizar consultas médicas, exames e até mesmo telemedicina sem sair de casa. E o melhor, com até 50% de desconto. Agende consultas, efetue o pagamento parcelado e aproveite descontos exclusivos, tudo isso na palma da sua mão. Baixe o iMed Club agora mesmo e descubra como é fácil cuidar da sua saúde de forma prática e econômica. Disponível na Apple Store e Google Play. Isso aí, você ouviu aí a chamada do iClub Med. Irmãos, eu estou fazendo divulgação desse produto, desse projeto, de um grande amigo meu, a empresa, porque também ajuda o nosso ministério. Quando você adquire, clicando nesse, acessando através desse QR Code, você consegue adquirir essa assinatura e você consegue abençoar o nosso ministério. Nós estamos no campo, estamos nas missões, precisamos de ajuda, precisamos de recurso e é uma forma que nós encontramos de conseguirmos isso. Além de ser uma empresa muito séria, muito bem estruturada, acesse esse QR Code, acesse o aplicativo e você vai ver quanta coisa maravilhosa está disponível para você. Também quero aproveitar para lembrar você que quiser ofertar e abençoar nossa vida aqui do nosso lado esquerdo aqui, ó, do seu lado do monitor, está aqui o nosso Zélio, você que mora nos Estados Unidos, quiser mandar uma oferta para a gente, ou então o nosso Pix do Brasil, os nossos números estão aí para você nos abençoar. E não se esqueça, segunda-feira que vem teremos a primeira aula oficial, né? A segunda aula, a primeira foi a apresentação na nossa academia de discípulos. Está bombando, está entrando muita gente, as vagas são limitadas e você pode adquirir o nosso curso online, participando com a gente ao vivo de mentorias, uma semana sim, outra semana não, às segundas-feiras, com 2 horas de aula, mais 1 hora de perguntas e respostas sobre como alcançar o sucesso e a jornada da liderança 2025. Nós vamos estar falando sobre várias coisas importantes que Jesus fez para escolher os discípulos e para que eles fossem bem-sucedidos. Que Deus te abençoe, fique na paz e na graça do Senhor. Ficamos por aqui e até amanhã na nossa live. Não se esqueça, aqui embaixo você vai encontrar o link para o iClub Med, vai encontrar também o link para a Academia de Discípulos e amanhã, terceiro dia dos nossos 5 dias da série chamado e propósito. Paz e graça, Deus te abençoe.